aqui no nosso compromisso inabalável com vocês, nossa querida audiência, propõe que a gente fale um pouco de Brasília. Vai virando a página aqui. A expectativa dessa vez, pessoal, é imensa para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregue hoje ao Congresso Nacional 25 medidas que ele considera prioritárias e também estratégicas para a economia deslanchar. É a receita dele. Agora vai, Jess, será? Explica pra gente. Então, o ministro Haddad irá encontrar hoje o presidente eleito aí da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que já até disse que tem uma boa relação com ele, e ele vai entregar as 25 pautas ali prioritárias do governo dentro do Congresso Nacional. E o que é interessante a gente ver aqui? A gente precisa ver quais são essas pautas. Algumas são bem ligadas à pauta econômica, como, por exemplo, a questão da previdência dos militares, ou até mesmo a lógica de regulamentação de alguns setores da economia. Mas, muito mais do que isso, existe uma pauta que está ali brilhando aos olhos do governo federal. O secretário de Comunicação, Sidônio, já falou da necessidade dela, o ministro do Supremo já falaram da necessidade dela, e o próprio ministro Haddad também, que é a questão da regulamentação das Big Techs. Então, a regulamentação das Big Techs para a forma de funcionamento, para saber ali quais são a lógica para se operar, e até mesmo, quem sabe, outros projetos como o PL 2630, o PL das fake news, ou para um outro grupo, o PL da censura. Então, essa reunião ela acontecerá hoje, não contará com a presença do presidente eleito do Senado, Davi Alcolumbre, será mais uma conversa ali, uma lista de prioridades entre, de fato, Fernando Haddad e o presidente agora da Câmara, Hugo Motta. É o primeiro contato deles oficial e vai acontecer no gabinete de Hugo Motta, lá dentro do Congresso Nacional. Agora, é muito evento, é muita cerimônia, é muito tapinha nas costas, tudo para gerar manchete positiva e, pelo menos, mostrar que tem um suposto alinhamento entre os poderes. Assim, esperamos, sinceramente, em algum grau. Mas, na prática, Pepe, a gente vê uma espécie de quase que salada de frutas desconexa aí nessas medidas anunciadas pelo próprio ministro Haddad, falando platitudes, coisas genéricas como fortalecer o arcabouço fiscal, reforma tributária sobre o consumo. Ele até faz um tipo de guerrilha narrativa ali, cutucando as Big Techs, falando em regular as Big Techs até o talo. Te convence? Marinho, essa é a minha crítica que eu faço ao governo. Quando você pega, por exemplo, as 25 prioridades que o Haddad vai entregar a Hugo Motta, são só projetos periféricos, né? Projeto que não tem importância alguma para o país, né? Projeto que seria mais um dentro de uma lista muito mais ampla que o país precisa, né? O que eu queria do governo não é que o governo ficasse discutindo regulação das Big Techs, previdência de militares, apesar da questão da previdência de militares também ajudar no déficit fiscal zero, né? O tal sonho do governo. Não é que o governo discutisse nova regulação das concessões e parceria público-privada. Eu queria que o governo tivesse um projeto de país. Eu queria que o Haddad fosse para a Câmara dos Deputados e fosse assim, gente, hoje nós vamos fazer um projeto junto de reindustrialização do Brasil, pensar em renascer as indústrias do Brasil, pensar em como a gente pode aproveitar que o dólar está alto para tentar montar no Brasil uma indústria e um setor de serviço que dependa menos do dólar e dos Estados Unidos. Eu queria que o Haddad tivesse como prioridade projetos estruturantes de país, não projetos conjunturais como esse que ele vai apresentar no Congresso Nacional. Então eu espero muito mais do governo do que ficar discutindo projeto que ele sabe que nasceu morto, né? Regulação da Big Tech agora não vai para frente. Não vai para frente. O Brasil não quer discutir isso agora. Eu sei que é importante o tema. Eu sei que é importante discutir como é que a gente pode se proteger das fake news. Mas levar para o Congresso um projeto que ele sabe que nasceu morto, levar para o Congresso um projeto que ele sabe que não tem adesão dos parlamentares, né? Só para botar uma pauta, botar uma bandeira, não é o caminho mais saudável para o Brasil. Haddad, governo Lula, temos 2 anos mais. Temos que aproveitar o cenário internacional, que está desfavorável, mas tem umas oportunidades para criar as bases estruturantes de um país rico e um país desenvolvido. Agora, vamos tentar também analisar o momento dele, né? A gente falou do prejuízo bilionário, grotesco, inaceitável, que os Correios, principalmente, vêm representando aí no último cálculo, né? Mais da metade de todo o déficit das estatais brasileiras representados pelos prejuízos dos Correios. Muita gente, depois começaram a cavucar, sempre ali inspirado naquela ideia que o diabo está nos detalhes. Aí foram procurar os detalhes de Jess Peixoto e descobriram que, além dos Correios ter perdido uma série de ações trabalhistas, estão dizendo que as importações diretas no modelo que era, enfim,
ali muito aclamado, muito utilizado pelo povão brasileiro, com as importações diretas de Shein e AliExpress... A culpa é das blusinhas. A culpa é das blusinhas, meu amigo. As importações cessaram, as entregas diminuíram bruscamente e claro que a conta não fecha. Então mostra que as consequências sempre vêm depois, como a gente sempre diz. Não, e o próprio presidente Fabiano do Correios colocou um equivalente de 1 bilhão, no mínimo, de impacto orçamentário deficitário. Então aí eu acho que existe uma questão, que é uma crítica que eu faço ao ministro Haddad, que ele, muitas das vezes, ele cria um projeto e ele só vê esse projeto no curto prazo. 1 mês, 2 meses. Ele não vê esse projeto no longo prazo. E dentro deste longo prazo, nesse sentido, se enquadra situações como o déficit do Correios, que na verdade é um déficit público, ou seja, essa dívida é pública. O Correios é uma empresa estatal. Então, a partir disso, existe todo esse problema. A mesma coisa com a situação, quando lá atrás ele fez um movimento em favor das bets dentro do país, porque teria um caráter arrecadatório muito alto. A consequência disso, nós vimos na realidade, foi que o período que ele deu ali de testagem até ser implementado a regulamentação per si, foi muito alto. O que houve, e que a gente teve problemas muito sérios em relação à própria população e às bets. Eles passarem à frente fazendo um monte de coisa, tentando cooptar pessoas, não se discutir publicidade nesse tipo de caso em específico. Então, às vezes, esse problema de ver como que a medida vai ressoar para outros setores, de outras formas, e não olhar só a questão arrecadatória, eu diria que ele é muito importante. O caso dos Correios mostra uma situação dessas. O caso do Correios mostra, na minha opinião, uma discussão que nós temos de fazer mais profunda com a sociedade, se a gente quer ter Correios público ou não. Né? Se a gente quer ter o Correios atingindo todas as regiões do Brasil ou não. Ou se a gente quer privatizar o Correios e perder essa presença nacionalmente. Porque Correios, naturalmente, pelo serviço que presta, dá prejuízo. Eu peguei aqui o número o serviço de Correio dos Estados Unidos é um serviço público. Poucas pessoas sabem, USPS, né? United States Postal Service. O prejuízo do Correio dos Estados Unidos no ano passado foi de 9,5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Então, nós temos que fazer uma discussão concreta. As pessoas, hoje em dia, diferente do passado, não mandam mais cartinhas de amor, não mandam mais cartinhas e telegrama um para o outro, mandam um e-mail. Né? Mudou a configuração do serviço postal no mundo todo. Não dá para colocar também na culpa das taxas das blusinhas a diminuição do uso do correio, porque também teve um fator muito maior do que a taxa da blusinha, que foi a alta do dólar. A alta do dólar. As pessoas comprariam menos produtos da China porque os produtos da China estão mais caros. Se antes eles compravam uma blusinha de $50, né, que custava em real R$140, hoje em dia custa R$300. R$300. As pessoas deixariam de comprar as blusinhas naturalmente. Então não dá para colocar na taxa da blusinha o problema dos Correios. O problema dos Correios é muito mais estruturante, né, do que conjuntural. Justo. É o seguinte, estamos aí, véspera de eleição, vamos ser sinceros, governo nenhum não vai ter um grande projeto nacional de desenvolvimento para anunciar na véspera de eleição. Então, se o passado é prólogo, no sentido de deixar lições, eu queria que a gente especulasse aqui, para tentar reverter pelo menos a questão da guerra de narrativa também, essa má impressão na gestão econômica do governo Lula 3. Por qual caminho vocês acham que eles vão seguir? Turbinar o assistencialismo como nunca antes, como é a receita, é o ABC pré-eleição? David. Já tem uma mudança significativa em relação à comunicação, né? A forma como o governo comunica as medidas. Como, por exemplo, os ministros, quando eles vão a público e fazem entrevistas, eles muitas vezes fazem o quê? Eles dizem, olha, a inflação está dentro daquilo que estava previsto, mas a população mais pobre, principalmente, tem sofrido. Quem vai ao supermercado nota isso. Porque, não sei como... Chegou no povão. Chegou total no povão. Exatamente. Sem satisfação. O índice que mede, né, o IPCA, que é a inflação, ele se reserva de várias características. Então ele pega lá a pessoa que ganha o salário mínimo, até mesmo aquela que ganha diversos salários mínimos, até R$50 mil. E aí você tem um indicador fazendo a média geral da inflação. Só que os alimentos têm sido o calcanhar de Aquiles do governo, e eles até mesmo falaram sobre adotar medidas, que foi um grande temor por parte da população, porque lá atrás a gente viu uma influência do governo nesse sentido e foi uma catástrofe. E agora
fora colocando também que estamos dentro da meta, mas dentro da meta, também das regras daquilo que o jogo estabelece, né? Esquecendo do Rio Grande do Sul, o rombo que foi para realmente controlar as enchentes por lá. Então, todas essas questões precisam ser vistas. O fato é que a população está perdendo a qualidade daquilo que ela comprava, ou seja, se ela comprava, enchia o carrinho, hoje ela não consegue mais. E aí o governo mascara como se tivesse tudo bem, mas não está tudo bem, principalmente para a população mais pobre. Eu quero ver a Jess Babalorixá agora. Previsão, prognóstico, futurismo político, futurologia, melhor dizendo, para 26. Qual vai ser a receita? Por onde passa? Eu tô vendo ali as maçãs na tela e eu acho que aqui o governo ele vai ter que dividir o potinho de maçã entre duas apostas. E eu acho que a principal aposta, caso o presidente Lula não possa ser candidato, é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E aí existe uma crise de imagem no Haddad, que é o apelido, infelizmente, que ele pegou, né, de taxade, por conta das taxações. E ele precisa desconstruir isso. A minha aposta para a desconstrução disso é a isenção do imposto ali de renda para quem ganha menos de R$5.000. Essa é a grande aposta. Vai ter um impacto que vai aumentar o nosso déficit, mas é uma medida popular. A grande questão é que, pensando em campanha e não no benefício do Brasil, o assistencialismo, o aumento de gastos, ele acaba sendo mais eficiente para convencer as pessoas. Só que nós estamos vendo que ele não está surtindo resultado. O mais importante aqui, também para eles, é tentar baixar o preço dos alimentos, que estão muito elevados e é onde a população mais sente que está perdendo poder aquisitivo, poder de compra no dia a dia, porque ela vai na feira, como nós estamos vendo na tela, e de fato não consegue comprar a mesma quantidade cada vez mais. Isso tem se agravado. Então essa é a minha principal aposta. A minha segunda aposta é regulamentação das redes sociais. Essa vai ser uma bandeira muito forte nesses próximos 6 meses do governo, pensando na eleição também. Capital político cada vez menor, mas